Isaías 60, somente o versículo número 1. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus através desse versículo. Fala assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse versículo ele já começa com duas ordenanças de Jesus para nossas vidas. A primeira, levanta-te. Aleluia. Levanta-te, igreja. Aleluia. Levanta dentro do teu lar. Levanta dentro da tua família. Se levanta dentro do teu trabalho. Se levanta dentro da sua escola. Levanta a igreja. Aleluia, glória a Deus. Você é ministro de Jesus Cristo aqui na terra. Você é o ministro da palavra de Deus aqui na terra. Você pode não ser um grande pregador, você pode não ser eloquente, assim como eu também não sou, mas você foi chamado, você foi levantado por Cristo para trazer as boas novas para aqueles que estão mais próximos de vocês. Então levanta a igreja, resplandece, e resplandecer é a segunda ordenança que Deus nos dá essa noite. Levanta e resplandece. Resplandecer é deixar que a luz de Cristo ela ofusque o nosso ser aqui na terra. É deixar que o brilho de Jesus ele possa ser tão forte que as pessoas irão nos confundir com o próprio Cristo aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Resplandecer, como é difícil. Como a gente diz, como é difícil deixar que Jesus cresça e que eu diminua. Como é difícil fazer isso, igreja. Mas eu me lembro que um dia eu vinha, o pastor me escalou para um ponto de pregação que nós tínhamos ali na Coab, na casa da irmã Lourdes, na casa da irmã Lourdes. E eu vinha de lá, sozinho, a pé, já mais de 9 horas. E eu disse ao diácono Ivandro, ao presbítero Ivandro, quase presbítero já, disse a ele: não precisa me levar não, que eu vou passar aqui na casa do meu irmão e ele me leva em casa, no carro. Aí ele disse: não, está certo. Eu chego lá, na casa do meu irmão não estava em casa. Liguei para ele e disse: eu vou demorar. Sair vai demorar, então eu vou andando devagarzinho. E eu tinha duas opções: ou eu vinha pela rua ali do canal, ali, para quem vai pela Vacaria, Centrinho, ou eu vinha para a avenida ali da Vila Roca. E eu disse: eu vou pela avenida da Vila Roca, que é mais transitável, é mais claro, tudinho, melhor para você andar sozinho por ali. E fui embora. Chegando aqui na Praça da Vila Roca, na Praça do Voltax, vinha passando direto. Quando eu chego na frente da escola Modelo, um homem atravessando a rua, dava para ver, certamente ele estava bêbado, e ele veio no encontro e ele disse: irmão, que hora é? Disse a ele a hora, e ele disse assim: o senhor pode me dar uma palavra? Disse: posso, irmão. A palavra é, deixei lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ali ele olhou para mim e disse assim: irmão, veja só, eu ia entrando nessa escola para fazer o mal. Aí ele me mostrou um 38 que ele estava na cintura, e minhas pernas ficou assim, né? Jesus! E ele disse: eu ia assaltar esse pessoal. E se alguém se intrometesse na minha frente, eu atirava. Mas quando eu ia entrando nessa quadra, eu olhei para frente e vi um brilho, vi uma luz lá na praça. E essa luz ela foi chegando mais próximo, e quando eu vi, era o Senhor que estava chegando. E ali eu dei glórias a Deus, eu me dei graça a Deus, porque o brilho do Filho dele está sendo maior na minha vida. E ali, ministrei um pouco de palavra para aquele homem, e eu perguntei a ele se ele queria aceitar Jesus, e ele disse: eu quero aceitar Jesus. E a gente veio conversando, ele dizendo que não era daqui, era da Bahia, e veio para trabalhar, perdeu o emprego, e começou esse negócio de roubar, de assaltar, e foi embora.
Convidei para vir aqui na igreja, ele não veio. Mas durante a semana, eu malho na academia Galpão, eu indo para a academia, encontrei com esse homem. Ele passou comigo de moto, do meu lado. Ele que me conheceu, ele parou. Disse: mano, opa, olha, não fui na sua igreja no domingo, porque eu fui numa igreja perto de casa lá. Uma igreja perto de casa. E ninguém me conhece lá naquela igreja. E o pastor lá, ele contou toda a minha vida na hora da pregação. E ele disse: volte para o lugar de onde você veio, porque é lá que eu vou te abençoar. Aleluia. E assim ele foi. Mantenho ainda contato com ele através do WhatsApp. E para a glória de Deus, ele está firme, ele está fiel, ele está lá na igreja dele, lá na Bahia, na casa dele, está trabalhando. Então assim, Deus é maravilhoso, porque o brilho de Jesus foi tão forte na minha vida naquele dia, que ele conseguiu enxergar isso. É isso que Deus quer para as nossas vidas, que nós possamos transmitir o brilho do Filho dele, o brilho amado de Jesus Cristo, para que vidas sejam transformadas através das nossas vidas. É quando nós deixarmos a luz de Jesus brilhar nas nossas vidas, é que nós vamos ver quão grandioso é Deus nas nossas vidas. Deixe o brilho de Jesus ser maior do que o seu. Diminua para que ele cresça. Diminua para que ele cresça. Diminua para que ele cresça nas nossas vidas. É isso que eu peço todos os dias. Senhor, não me deixe me exaltar. Que o Senhor seja exaltado na minha vida. Que o Senhor seja aquele que vai receber toda a glória, toda a honra na minha vida. Então assim, o brilho, deixar se resplandecer, deixar-se que o brilho de Jesus seja maior. E a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus 5,16: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Foi isso que aconteceu. Também diz lá em João 1,5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, quando você deixa a luz de Jesus Cristo brilhar forte na sua vida, não há treva, não há mal, não há seta maligna que vai chegar na sua vida. Você vai estar trancado através do brilho de Jesus. Aleluia. E você terá força para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E continuando, ele vai nos dizer: porque vem a tua luz. E essa parte do versículo, ela é linda, maravilhosa, porque ela vai dizer, e ela fala de uma esperança, porque vem, não chegou ainda, mas veio a sua luz, e ela nos remete a Cristo. Veio, Cristo vem, Cristo vem, Cristo vem, aleluia, Ele vem, aleluia. Ele vem, glória a Deus. Aqui a palavra de Deus chegou para aquele povo ao qual Isaías estava ministrando na palavra. E ele dizia: luz, porque vem a tua luz. E eles falavam sobre isso justamente porque o Messias estava por vir, porque seria a luz do Israel, Jesus Cristo. E não é diferente dos dias de hoje. Cristo vai voltar. Cristo ele vai vir para nos buscar. Cristo ele vai voltar no seu corpo glorioso para buscar cada um de nós aqui na terra, para buscar aqueles que estão separados, aqueles que estão santificados no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Ele vem. Aleluia. E essa é uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia. Ele vai vir. A palavra de Deus vai nos dizer que ele diz: estou indo, mas vou preparar um lugar para cada um de vocês. Eu vou preparar um lugar para levar vocês para
morar comigo. Nós não merecemos isso, igreja. Nós não merecíamos essa graça, mas Ele se fez pecado, Ele se fez carne, Ele morreu na cruz para que eu e você possamos ter morada no céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Ele vem, aleluia. Ele vem para buscar cada um de nós. Ele vem para separar o joio do trigo. E como o pastor Elias diz, também para separar a palha do trigo. Aleluia. Ele vem, aleluia. É promessa. Ele vem, aleluia. E a palavra nos continua dizendo, no versículo, dizendo assim: e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia. A glória de Deus, ela nasce sobre as nossas vidas todos os dias. A glória de Deus, ela está nas nossas vidas todos os dias através do Espírito Santo. E eu me lembro que lá em Êxodo, capítulo 19, vai nos contar a história onde o povo de Israel já tinha sido liberto lá do Egito, estava caminhando, chega num determinado lugar, no monte do Senhor, e ali Deus, ele chama Moisés, e ele diz assim: Moisés, prepara o povo, porque eu vou me mostrar ao povo, porque eu vou resplandecer a minha glória sobre esse povo. Prepara ele e santifica cada um deles durante 3 dias. No terceiro dia eu aparecerei. E assim Moisés falou ao povo. Foi o que o povo fez? Teve medo. Disse: não, vai tu, Moisés. Aí não precisa ir não. Você indo, recebendo e trazendo para a gente, tá bom. O povo teve medo. O povo foi covarde. Não é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de coragem. Deus nos deu um espírito de liberdade, de fazer a vontade dele aqui na terra. E o povo ali não quis ir. E a palavra de Deus vai dizer que Moisés foi, recebeu de Deus e trouxe para o povo. Mas aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a glória de Deus, ela não é para todo mundo. Como assim isso? A glória de Deus não é para todo mundo. A glória de Deus não é para os conhecidos. A glória de Deus é para os íntimos. Aleluia. Conhecido é aquele que não conhece os detalhes do outro. Eu conheço muitas pessoas aqui da igreja, muitos irmãos aqui da igreja eu conheço, mas não tenho uma intimidade de saber o que a pessoa está passando. Não tenho uma intimidade de conhecer a fundo a vida da pessoa, mas eu conheço. Por onde eu passar, eu vou dar a paz do Senhor, vou falar: oi, tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, e só. Porque a gente não tem aquela intimidade aí. Hoje mesmo, quando eu tive a oportunidade, perguntei lá para o pastor: você está bem? E aí ele está bem, não, mas está bem. Amém. Continua orando para ser pastor, minha querida. Continua orando para ser pastor. Mas aqui eu estava dizendo, muita gente a gente conhece, mas intimidade é diferente. Intimidade é outra história. Conhecer, vamos lá, a palavra de Deus vai dizer que Eliseu, ele tinha um moço, e esse moço estava sob os cuidados de Eliseu. Esse moço, ele conhecia a Deus através da vida de Eliseu, mas certamente ele não tinha a intimidade que Eliseu tinha com Deus. Porque Naamã, ele chega com os presentes para dar a Eliseu, por causa da sua bênção que ele recebeu da cura da lepra.
E Eliseu disse: não, não precisa não, pode voltar com isso aí, pode-se embora. E Naamã foi-se embora. Naamã foi-se embora, o moço fez: oxe, não, eu vou pegar essa cabeça aí, negócio desse bom aí, roupa de marca, só negócio top, vamos embora. E assim ele foi, ele correu até Naamã, onde Naamã estava, pegou as coisas para ele e voltou. Ele não tinha intimidade com Deus. A intimidade com Deus dele passou longe, mas a intimidade que Eliseu tinha era grande demais. E Eliseu disse: por que você fez isso? E foi ali, a lepra que saiu de Naamã foi para a vida daquele moço, somente porque ele não tinha a intimidade com Deus, porque ele só conhecia Deus de ouvir, só conhecia Deus de ver pela vida de Eliseu. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos somente um conhecedor da sua palavra. Deus não quer que a gente só venha conhecer Ele aos domingos aqui no culto. Deus não quer que a gente seja um mero conhecedor dele. Porque conhecer, todo mundo conhece Deus. Satanás conhece Deus. Conhecer Deus, todo mundo pode conhecer. Mas criar a intimidade, aleluia, é para aqueles que realmente querem algo de Deus para a sua vida. A irmã estava aqui dizendo: eu chorava, eu conversava com Deus, e ela teve a vitória dela. O neto dela nasceu são, o neto dela nasceu bom, intimidade. Com certeza, nas madrugadas, enquanto ela chorava, Deus ia recolher cada lágrima que ela derramou. Intimidade. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Samuel. 1 Samuel. E o jovem Samuel, ele estava ali na casa do profeta Eli, o homem que era para ser o mediador entre Deus e o povo. Eli era o homem que deveria trazer a palavra de Deus ao povo de Israel. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que fazia muito tempo que isso não acontecia, que Deus não se revelava ao seu povo através do profeta Eli, porque ele deixou de ter intimidade para ser somente um conhecedor de Deus. Através da vida dos seus filhos, que pecavam muito, profanavam o templo de Deus, profanavam o nome de Deus naquele lugar, e ele foi deixando, e com isso foi perdendo a intimidade com Deus. E a palavra vai dizer que o jovem Samuel se pôs a dormir, e Deus o chamou pela primeira vez: Samuel. E ele correu e foi direto para Eli. Ele disse: não, eu não te chamei não. Se fosse um homem sábio de Deus, ele ia reconhecer no instante que era Deus que estava falando com Samuel. Mas ele diz assim: vai e volta a dormir, porque não fui eu que te chamei. E isso acontece 3 vezes. Na terceira vez é que ele vai se tocar. Seria o Senhor que estava chamando Samuel. Mas o homem que tem intimidade, ele reconhece a voz de Deus de primeira. Um dia, saí para trabalhar, eu vou trabalhar de bicicleta, trabalhar com Noel, eu vou trabalhar de bicicleta e vou conversando com Deus. Muitas vezes as pessoas me vêm na rua, conversando sozinho, mas dizem assim: esse cara é doido, falando sozinho. Ele deve ser maluco. Mas é eu conversando com Deus. É um momento que eu tenho, que eu gosto muito, é de estar na rua andando, conversando com Deus, conversando com Cristo, e vou ali conversando,
E a gente foi pensando, e eu disse assim a Deus nesse dia, eu ia trabalhar e disse, Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas eu fui tão assim, que eu disse assim, mas eu não quero para amanhã não, é para hoje. Vê que disse, não, coisa mesmo. Disse, não, eu quero para hoje essa resposta, eu preciso dela hoje. Cheguei no trabalho, tomei meu banho, dei minha fala, fui trabalhar. Eu estava trabalhando, chegou um senhor na minha frente, cabelo branco, e ele disse assim, irmão, não sei se o senhor é crente, mas Deus me fez parar o meu carro. Eu estava indo embora, ele disse que era missionário, que estava indo para o sertão fazer missão. E ele disse que quando vinha chegando perto do hospital, Deus mandou ele parar o carro e vir conversar comigo. Ele disse, vai na recepção daquele hospital e conversa com o porteiro que está lá e diga a ele isso. E ele chegou, quando ele me viu, ele disse, eu não vou falar não. E foi para lá, ficou para cá, até que ele veio e conversou comigo justamente isso. Ele disse isso, irmão, eu parei o meu carro porque Deus mandou, eu vim aqui dar essa resposta para o Senhor. E ele falou assim, assim, assim. Oi, irmão, quem me conhece sabe, eu estou chorando. Então assim, imagina, eu no meu local de trabalho, chorando, porque Deus falou comigo. Aleluia. E ali eu chorava. Teve uma hora que eu disse, não, por exemplo, eu vou no banheiro rapidinho. E fui no banheiro terminar de agradecer a Deus aquilo que Ele tinha feito na minha vida naquele momento. Aleluia. Intimidade, é isso. Muitos podem até achar que eu fui presunçoso com Deus, de dizer eu quero agora, mas é intimidade. É saber que eu posso perguntar e que Ele vai me responder. É saber que Deus, Ele está no comando de tudo na minha vida. Aleluia. Intimidade. Eu já contei isso aqui algumas vezes. E eu disse, eu ganhei minha casa, comecei a construir um muro lá na minha casa. E acabou o dinheiro, igreja. Na metade das coisas acabou o dinheiro. Não teve outra. Me ajoelhei e disse a Jesus, ô Jesus, eu não tenho dinheiro de nada. O Senhor disse que ia fazer. Aí terminou o dinheiro. Desse jeito. E eu falo desse mesmo jeito. Eu estou falando aqui agora, eu falo desse mesmo jeito. Desse jeito, Jesus. No outro dia, a minha irmã me mandou uma mensagem: Wilson, eu quero comprar a casa que é em cima da casa dos meus pais. Tu me vê. Eu disse, agora, meu filho. Agora, mas agora. Me dê só o dinheiro que eu gastei nela. Só o dinheiro, não quero mais nada, não. Só o dinheiro que eu gastei nela. E ela disse, olha, o dinheiro todo eu não tenho, mas eu tenho essa quantia. E a quantia que ela me deu para terminar o culto e colocar o portão. Isso é maravilhoso, igreja. Intimidade. Você ter intimidade com Cristo é isso. É você falar e Ele ouvir. É você falar e Ele responder. Agora, intimidade não é somente isso. É você saber ouvir a voz de Deus na sua vida. Quantas vezes eu estava no trabalho, lá no hospital, e eu conversando com Deus, aí do nada veio uma ambulância de ré, que é uma frasezinha na ambulância assim. Quando eu li aquela frase, eu soube na hora que era Deus falando comigo. Na hora que era Deus falando comigo. Deus usou uma jumenta para Balaão e usou uma ambulância para mim. Intimidade é isso. É você distinguir a voz do Senhor. É Ele dizer, faça isso. E você ter a certeza de que é Jesus que está falando na sua vida. Um dia eu estava na recepção, lá na portaria da igreja. Domingo, no culto da tarde, 5 horas, e o louvor começou, e passou um senhor, e ele ficou parado lá na porta da igreja, na frente, vestido de roupa para caminhar, uma calça mais leve, limpa para caminhar, e ele ficou parado olhando, e Deus disse assim no meu coração, vai lá,
E eu dizia assim, mano, tímido, igreja, tímido. Mas eu me lembrei, sabe por quê? Que os tímidos não herdarão os reinos dos céus. Aleluia. E ali eu fiquei ali lutando comigo mesmo, mas eu disse, eu vou. Com toda a timidez que eu tinha, mas eu vou. E eu fui. Cheguei naquele homem, disse assim, irmão, vamos entrar? Vamos escutar um pouquinho uma palavra? Ele disse, ô irmão, que eu estou caminhando, só tem uma paradinha assim, só para escutar um pouquinho, mas eu estou indo embora e tal. E eu disse, está certo. Amém. E eu dei as costas. Quando eu dei as costas, eu escutei de novo a voz dele dizendo, tem um abraço nele. E ele disse, aí já é demais, né? Aí já é demais, Jesus. Não sei quem é o homem aí. Se eu estou querendo dar um abraço, será? E eu voltei. Perguntei, irmão, posso lhe dar um abraço? E ele disse, pode. Aí eu abracei, só fiz abraçar ele. Quando eu abracei aquele homem, ele chorou, parecia uma criança. Ele chorou, ele só disse isso. Ore pela minha vida, irmão. Me soltou e foi-se embora. Continuou a caminhada dele. E eu sou daquele tipo de pessoa que, se você me pedir oração, eu tenho parado naquele momento. Ficar esqueço. Tem pessoa assim, eu esqueço. Então, naquela mesma hora, eu olhei para a vida daquele homem e entrei e concluí normal. No outro domingo, aquele mesmo homem, lá no mesmo lugar, e eu fui lá conversar com ele. E ele disse assim, irmão, deixa eu te agradecer, porque através da sua vida, Deus me deu esperança de novo. E nessa semana, ele disse, eu sou presbítero de uma igreja. E foi gerado nessa igreja uma calúnia sobre a minha vida. E foi gerado uma calúnia sobre a minha vida. E durante essa semana, toda a verdade veio à tona. Tudo. Ele disse que a mulher não queria mais saber dele. Os filhos estavam desprezando ele por causa disso. Mas toda a verdade veio à tona na vida daquele homem. E ele disse, irmão, muito obrigado, porque aquele abraço fez diferença na minha vida. Aprenda a ouvir a voz de Deus na sua vida. Deus muitas vezes nos diz somente isso. Vá lá, naquele parente que você não gosta, naquele parente que enche o saco no grupo da família, e ele diz assim, vá lá e diga somente que eu amo. Chegue para ele e diga somente assim, Jesus te ama. Não precisa pregar para aquela pessoa, não precisa ser eloquente para aquela pessoa, só precisa você dizer, eu te amo. Jesus te ama, na verdade. Aquele vizinho que perturba o dia todo com aquele som ligado, bem alto. Toco. Jesus te ama. Só basta isso. Eu ouvi a voz de Deus para nossas vidas. Quem é que sabe o que Deus tem na sua vida? Não é outro irmão, não. Mas quem é que sabe o que Deus realmente tem na sua vida? Se você ainda não sabe, ore, peça a Ele sabedoria sobre isso. Ele vai te dizer. Um dia eu orei a Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Ele me disse, eu disse, está certo, vou começar essa obra na minha vida, porque eu sei o que Deus quer da minha vida, eu sei o que Deus tem colocado para a minha vida. Basta agora eu querer isso, eu fazer com que a palavra de Deus ela aconteça na minha vida. Muitas promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas e muitas vezes a gente culpa Deus por causa disso, mas a culpa é nossa, porque a gente recebe a palavra, mas não faz nada. A gente recebe a palavra e quer que todo domingo a gente sentado no banco. Deus faça uma coisa. Corra atrás, igreja. Se Jesus falou, corra atrás,
intimidade, ser íntimo de Jesus. É isso. Hoje à noite, Deus está te mandando. Levanta, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Que nós possamos aprender um pouco mais de Deus essa noite, um pouco mais de Cristo essa noite, que possamos aprender a ter intimidade com Ele, para que assim nós possamos ser um crente melhor, possamos ser um cristão melhor, nós possamos ser bênção aonde